Você alguma vez já se perguntou por que o livro mais importante do mundo na obtenção de riquezas materiais se chama Quem Pensa Enriquece? Afinal, todo mundo pensa, certo? E por que pouquíssimas pessoas enriquecem? O que pensar tem a ver com enriquecer? Eu acredito que nenhum sentimento é mais universal do que o desejo de ficar rico. E, no entanto, pouquíssimas pessoas conseguem mais do que o suficiente para sobreviver. Por que ficar rico é tão difícil? Você já pensou sobre isso? Seja muito bem-vindo à Semana de Estudos da Filosofia do Sucesso. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. E ao longo dessa semana, eu vou levar você para um mergulho fundo no que há de melhor em conhecimento específico para lhe dar o poder pessoal necessário para criar o estilo de vida que você deseja. Você está pronto? Então me acompanhe nessa pequena introdução e depois vamos mergulhar juntos nessa aventura de descobertas extraordinárias. Vamos pegar 100 pessoas que começam no mesmo nível aos 25 anos de idade. Você tem ideia do que acontecerá com esses homens e mulheres quando eles estiverem com 65 anos? Todas essas 100 pessoas, quando começaram aos 25, acreditaram que aos 65 seriam bem-sucedidas. Se você perguntasse a ela, aos 25, se elas queriam ser bem-sucedidas ao longo da vida, elas obviamente diriam que sim. E se você as observasse aos 25, você certamente notaria que elas têm ambição, que existe um desejo ardente em seus corações, que elas se sentem esperançosas e motivadas pela vida, que há uma chama queimando em seus olhos, um entusiasmo nas atitudes e na postura, e que elas acreditam que a vida será uma aventura interessante e gostosa. Mas o que acontece? Quando elas chegam aos 65, dessas 100, apenas uma vai estar rica e somente 4 estarão financeiramente independentes. 41 estarão trabalhando para sobreviver e 54 estarão financeiramente quebradas, dependendo de outras pessoas ou do governo para suprir as suas necessidades vitais. Agora pense, de cada 100 pessoas, somente 5 conseguem realmente se dar bem. Por que 95 delas fracassam? O que aconteceu com o desejo que ardia em seus corações? O que aconteceu com a chama que queimava em seus olhos? O que aconteceu com seus sonhos, com suas esperanças, com seus planos? Por que há uma diferença tão grande entre o que essas pessoas pretendiam conquistar e o que elas realmente conquistaram? Nessa série de vídeos, você vai compreender a resposta de cada uma dessas questões. Aqui, você não vai ver promessas vazias de enriquecimento fácil e rápido. Você não vai ver vídeos pseudo-emotivos com depoimentos de pessoas que na terça-feira eram pobres, na quarta assistiram um vídeo, compraram um curso e na manhã de quinta acordaram ricas, poderosas e viveram felizes para sempre. Infelizmente, a realidade raramente é assim. E eu e você sabemos disso. Por isso, aqui nós faremos um estudo, uma análise, um debate sério sobre como nós podemos superar os medos que nos imobilizam e que nos fecham em nós mesmos, os medos que nos impedem não só de ser bem-sucedidos, mas também de ser livres, de ser mais generosos, de ser abertos aos outros, de sentir um profundo amor por nós mesmos e assim estar aptos a amar os outros. Mas antes de entrar nesses temas específicos, eu gostaria de contar para você como nasceu essa filosofia do sucesso. Então, fique comigo. A história que resultou na filosofia do sucesso
é na verdade um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados por ela. Em 1908, o jovem Napoleon Hill, na época um repórter de uma revista de negócios, conseguiu uma entrevista com o industrial Andrew Carnegie. Na época, Carnegie era um dos empreendedores mais influentes do planeta. E ele continua até hoje sendo o segundo na lista das pessoas mais ricas do mundo de todos os tempos. E Carnegie tinha uma crença. Ele acreditava que o sucesso era uma ciência. E assim como toda ciência, a ciência do sucesso também era regida por leis. E ele acreditava que estudando as atitudes e a mentalidade das pessoas mais bem-sucedidas, seria possível identificar essas leis e criar uma ciência do sucesso. E que essa ciência poderia ser estudada e seguida por qualquer pessoa, inclusive por pessoas comuns. E com isso, essas pessoas poderiam melhorar consideravelmente a sua situação. O próprio Carnegie, que era um imigrante irlandês, que veio aos Estados Unidos pobre, sem recurso algum, acreditava que ele só havia alcançado o tremendo sucesso que ele alcançou porque havia seguido, até mesmo um tanto sem querer, as leis da ciência do sucesso. E quando Hill se encontrou com ele, Carnegie, já com mais de 70 anos, estava procurando uma pessoa que pudesse desenvolver esse projeto, que pudesse identificar as leis da ciência do sucesso e transformá-las num passo a passo que poderia ser seguido por qualquer pessoa. E depois de algumas horas juntos, Carnegie ficou impressionado com a disposição e a inteligência do jovem Hill e pediu para que ele passasse o final de semana com ele em sua mansão em Nova York. E no final do terceiro dia, Carnegie convidou Hill para desenvolver o projeto da elaboração da primeira filosofia do sucesso da história. E mesmo sem ser remunerado por isso, Hill aceitou o convite. E nos anos seguintes, Carnegie trouxe Hill para o círculo dos milionários, dos grandes cientistas e inventores daquela época, para que no convívio com eles, ele pudesse entrevistar, estudar e analisar essas pessoas. E ao longo de 20 anos, Hill analisou, entrevistou e estudou mais de 500 dos maiores líderes industriais, inventores e empreendedores de todos os tempos. E tudo com um único objetivo: descobrir o que lhes havia dado tamanha vantagem em relação às outras pessoas. E entre esses líderes estavam empreendedores de verdade, como Henry Ford, fundador da indústria de automóveis Ford, Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente e um dos maiores inventores de todos os tempos, J.P. Morgan, um banqueiro influente e grande financiador do empreendedorismo daquela época e também um dos articuladores da criação da General Electric, George Eastman, o criador da Kodak, King Gillette, o criador da Gillette, John D. Rockefeller, magnata do petróleo e o número 1 na lista dos homens mais ricos de toda a história, e claro, o próprio Andrew Carnegie, de quem eu já falei um pouco e vou falar mais tarde. E após 20 anos de pesquisa, em 1928, Hill publicou uma série de 8 volumes chamados The Law of Success, ou As 16 Leis do Sucesso, onde ele divulgou suas descobertas extraordinárias feitas ao longo desses 20 anos de pesquisa. É um trabalho fantástico, mas também de difícil compreensão. Eu gosto de dizer que esses 8 volumes originais de Hill são como uma mina que precisa ser explorada por todos que desejam verdadeiramente triunfar na vida. E por isso eu decidi escrever As 16 Leis do Sucesso de Napoleon Hill. Nesse livro eu fiz uma espécie de trabalho de garimpeiro e da montanha de estudos de Hill eu fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras e preciosas para você. Ao longo de 10 anos eu estudei, talvez como poucos, essa filosofia. Além disso, eu também estudei a vida das pessoas que Hill estudou. Mas não só isso, eu também estudei a vida
dos grandes líderes atuais para ver se essa filosofia ainda se aplicava nos tempos atuais. E ainda não satisfeito, eu decidi me tornar a minha própria cobaia, aplicando esse método, esse passo a passo na minha própria vida. E como você verá mais tarde, os resultados que eu tive foram incríveis. E entenda, eu passei a vida inteira estudando filosofia, Kant, Heidegger, Kierkegaard, Popper. Eu era completamente cético em relação a essas coisas. Eu mais fiz isso para desmascarar essa filosofia, para provar que isso era bobagem, que isso não funcionava. Mas para meu próprio bem, eu acabei me dando mal. Bom, mas e o que eu descobri de tão mágico nesse estudo todo? É isso que você vai ver a seguir. Eu gostaria de começar essa discussão com o título de um dos livros mais famosos de Napoleon Hill. O livro Quem Pensa Enriquece. O que Hill quis dizer com esse título? É lógico que todos nós pensamos, mas, como vimos, nem todos enriquecemos. O que ele quis dizer com Quem Pensa Enriquece? E tem outra coisa muito interessante. Se você analisar o prefácio de Quem Pensa Enriquece, já na primeira frase, Hill diz que nesse livro foi mencionado o segredo que fez a fortuna dessas 500 pessoas excepcionalmente ricas que ele estudou. E nas próximas 3 páginas do mesmo prefácio, ele menciona a palavra segredo 22 vezes, mas não conta qual é esse segredo. Então, a que segredo Hill se refere? Na página 30, ainda na introdução, ele diz que o sucesso chega para aqueles que se permitem tornar conscientes do sucesso e que o fracasso chega para aqueles que permitem tornar-se conscientes do fracasso. O que Napoleon Hill quis dizer com isso? Eu tenho uma explicação e, na verdade, essa explicação não está necessariamente nos livros de Hill. Por isso, eu quero que você entenda. Essas aulas não são sobre Napoleon Hill. Elas são uma conclusão a que eu cheguei durante mais de 20 anos de estudos na área da filosofia da mente e da psicologia da cognição voltada ao empreendedorismo, à liderança e à carreira. Estudos nos quais investi cerca de R$500 mil em minha própria educação e o que possibilitou para que eu criasse o meu próprio método, um método que está por detrás dos inúmeros livros que eu escrevi nos últimos anos e que dentre os quais, inclusive, tem 3 best-sellers nacionais. E esse método vem de encontro ao que o grande médico e filósofo Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, certa vez disse quando um jornalista perguntou: "Doutor, o que está errado com os seres humanos?" Depois de um breve momento de reflexão, ele respondeu: "As pessoas simplesmente não pensam." E a seguir, eu vou lhe mostrar o que ele quis dizer com isso e o que isso tem a ver com o título Quem Pensa Enriquece e o que isso tem a ver com a sua realidade atual. O que Napoleon Hill quer dizer com tornar-se consciente do sucesso? Para compreender isso, eu quero que você me acompanhe nessa rápida, mas importante análise sobre o que produz os resultados que nós obtemos na vida. Todos nós queremos sucesso nas diferentes dimensões da nossa vida. Nós queremos ter sucesso no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na nossa vida profissional, na vida comunitária. Nós queremos ter sucesso na nossa dieta, na vida financeira. Enfim, nós queremos sucesso em tudo o que fazemos. Ninguém, ou pelo menos raramente alguém, entra num projeto ou faz alguma coisa para intencionalmente fracassar. Então, buscamos o sucesso em tudo o que fazemos. Agora, o que produz o sucesso? Numa primeira análise, pode-se dizer que o sucesso é sempre consequência dos resultados que obtemos na vida. Você pode ter resultados que lhe levam ao fracasso
e você pode ter resultados que te levam ao sucesso, ou ainda que permitem que você continue exatamente onde está. Então, se o sucesso vem dos nossos resultados, é importante a gente descobrir de onde vêm os nossos resultados. E se você pensar um pouco, você vai entender que o resultado é sempre uma consequência de uma ação. E eu quero que você fique comigo nesse raciocínio para entendermos o que pensar tem a ver com enriquecer. Então, a ação sempre produz um resultado. E mesmo que essa ação seja não fazer nada, ou seja, ficar no conformismo, ficar na sua zona de conforto, a ação de não fazer nada inevitavelmente vai produzir um resultado. Então, se o sucesso é consequência dos resultados que obtemos na vida, e se os resultados são consequência das nossas ações, a pergunta é: o que nos faz agir da maneira como agimos? O que faz com que a gente, diante de uma situação, siga para um ou para o outro lado, ou mesmo que fique parado? Bom, alguém poderia dizer que aquilo que produz a nossa ação são as nossas escolhas, certo? Mas e o que define as nossas escolhas? Imagine que você esteja em casa, numa boa, jogado no sofá, assistindo seu seriado favorito, e de repente um amigo ou uma amiga envia uma mensagem para você e quer que você o encontre para tomar uma bebida ou para conversar. Se você está na sua zona de conforto, tranquilo, curtindo aquela preguiça gostosa, será que você deixaria tudo e iria encontrar essa pessoa? Dificilmente. Dependeria muito do quanto você gosta ou não dessa pessoa. Agora, imagine a mesma situação. Você em casa, jogado no sofá, assistindo o seu seriado favorito, mas que agora você esteja apaixonado por outra pessoa. E ao invés de ser um amigo ou uma amiga, a pessoa que lhe convida, que lhe envia uma mensagem, é essa pessoa pela qual você está perdidamente apaixonado. E ela esteja te convidando para tomar uma bebida e conversar. Será que nesse caso você continuaria indeciso em relação ao tipo de ação que você deveria tomar? Se você é como a maioria das pessoas, você certamente deixaria tudo naquele mesmo instante e iria se encontrar com essa pessoa. Então, o que produz a nossa ação? A nossa ação sempre é uma consequência de uma emoção. É a emoção que produz a nossa ação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a emoção produzindo uma ação e a ação produzindo o nosso resultado. Então, até esse ponto, nós poderíamos dizer que a emoção produz o resultado. Agora, a pergunta é a seguinte: e o que produz as nossas emoções? De onde vem a nossa emoção? Se refletirmos um pouco, veremos que a nossa emoção, ela sempre é consequência do que você vê, do que você ouve ou do que você percebe. Por exemplo, você ouve o que as outras pessoas falam ou você vê o contexto à sua volta, você percebe a circunstância em que você está e quando você ouve, quando você vê ou você percebe esse contexto externo, ele inevitavelmente vai produzir algum tipo de emoção. O que acontece? A gente vê, ouve ou percebe alguma coisa do ambiente externo e isso produz uma emoção em nós. Por exemplo, você está dirigindo seu carro, você está indo tranquilamente pela avenida e de repente alguém corta a sua frente e com isso você quase provoca um acidente grave. Você olha para o sujeito que lhe cortou a frente e mesmo antes de perceber, você solta um palavrão que depois você se arrepende e se sente mal por isso. O que aconteceu? Você imediatamente teve uma ação. Por quê? Porque você sentiu uma forte emoção de revolta com o outro motorista. Ou seja,
a circunstância em que você se viu envolvido, mesmo sem você querer, provocou uma emoção em você e fez com que você criasse uma ação que acabou criando um resultado. Então o que acontece? Se analisarmos o que vimos até aqui, a conclusão que chegamos é que pode-se dizer que inevitavelmente o contexto externo produz os resultados sobre nós. É o contexto externo, as circunstâncias externas que criam a nossa emoção, que cria a ação, que acaba criando um resultado. E se isso é verdade, e é simples e fácil de acreditar que é, então é o contexto externo que produz o nosso resultado. Veja, quando começamos essa análise, nós queríamos descobrir o que produz o sucesso. E nós vimos que o sucesso sempre é consequência dos resultados que obtemos das nossas ações. E se o resultado for positivo, nós obtemos sucesso. Se o resultado for negativo, nós fracassamos. E vimos que as ações que resultam nos nossos resultados são motivadas pelas nossas emoções e que as nossas emoções são produzidas pelo contexto externo. O que nos leva à conclusão lógica que são os fatores externos que, no final de contas, influenciam diretamente nossos resultados. E se for assim, existe pouca coisa que a gente possa fazer. E na verdade, se você pensar um pouco, se você analisar essa questão comigo, você vai perceber que é assim que nós vivemos. O contexto externo se impõe sobre nós, a gente vê, ouve ou percebe esse contexto, e este ver, ouvir ou perceber provoca nossas emoções. E nossas emoções criam nossas ações que acabam produzindo nossos resultados. Se você pensar um pouco, você verá que é exatamente assim que vivemos a nossa vida. E se for assim, como eu já falei, é o contexto externo que produz o nosso resultado. São as influências do meio externo que produzem os nossos resultados. O que eu quero que você reflita comigo é o seguinte: será que é mesmo assim? Será que é mesmo o contexto externo que produz as nossas emoções? Será que nós somos mesmo um produto do contexto? Bom, eu preciso lhe dizer que na verdade não é. Embora a maioria de nós, cerca de 95% das pessoas, acredite que é assim, isso não é real. Esse raciocínio está errado. E no próximo bloco você vai compreender por quê. E quando você compreender o que eu vou lhe dizer no próximo bloco, você terá compreendido um dos grandes segredos da vida. E isso lhe dará um poder enorme. Na verdade, essa compreensão lhe distinguirá de 95% da população. Esses 95% que passam a vida inteira sem tomar consciência dos seus próprios mecanismos mentais. E que por esse motivo nunca chegarão aos 5% que eu chamo de mestres da mente. Existe uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Se alguém lhe diz uma coisa que você não gosta, algo que lhe deixa extremamente ofendido, com raiva, por exemplo, não é o que essa pessoa lhe diz que provoca essa emoção. Pense comigo, se a emoção estivesse no que a pessoa fala, então se nós tivéssemos 100 pessoas e essas 100 pessoas ouvissem a mesma coisa, essas 100 pessoas deveriam sentir a mesma emoção e ter a mesma reação. E você sabe que não é assim. Nós sabemos que algumas pessoas costumam apresentar uma reação muito mais explosiva do que outras, e isso diante do mesmo estímulo. Eu posso dizer a mesma coisa para 10 pessoas, 5 delas ficam extremamente ofendidas e 5 não vão dar a mínima. Por que isso acontece? Porque entre tudo o que você vê, ouve e percebe do contexto externo e a emoção, existe uma coisa chamada pensar. Ou seja, entre o que você vê, ouve e percebe
do contexto externo, das circunstâncias externas, e a sua emoção, existe o pensamento. Ou seja, através do pensamento, você faz uma interpretação do que vê, ouve e percebe do contexto externo, e é essa interpretação que você usa para contar uma história para você, e através dessa história você diz se o que você vê, ouve ou percebe é bom ou ruim, e é essa interpretação, essa história que você conta que cria a emoção. Você não vê, ouve e percebe e do nada sente uma emoção. Você vê, ouve, percebe algo do contexto externo e é o pensamento que vai produzir a emoção. Quando você vê, ouve ou percebe algo, você usa, como eu falei, o pensamento para interpretar o que está acontecendo. Você conta uma breve história para você sobre o que está acontecendo e essa história é o que produz a emoção. E é essa emoção que produz a ação, que produz o resultado. Então, o que podemos concluir? Nós podemos concluir que é a história que você conta que acaba produzindo os seus resultados. Então, pensar e enriquecer significa que é a maneira com que você pensa em relação ao mundo externo, a maneira como você pensa em relação ao contexto à sua volta, que vai produzir, no final das contas, os resultados que você obtém. Entenda, as emoções não se criam em nós por vontade própria. Elas também não são criadas por outros ou pelas circunstâncias. Por mais confortáveis que possamos nos sentir ao dizê-lo, ninguém nos desmotiva, nós nos desmotivamos. Ninguém cria entusiasmo em nós nos entusiasmamos. Nós e apenas nós criamos as nossas emoções. E nós fizemos isso com o nosso pensamento, com a maneira como usamos o nosso pensamento para nos relacionar com as circunstâncias à nossa volta, com também as outras pessoas e com nós mesmos. E aí surge uma questão muito importante. O que define a maneira como você pensa? O que define a história que você conta? Reflita comigo outra vez. 100 pessoas entram em contato com a mesma circunstância. 50 delas terão uma atitude X e as outras 50 terão uma atitude Y. O que define se a pessoa terá uma atitude X ou uma atitude Y? Eu gosto muito de uma história que eu li certa vez sobre um pesquisador que fazia estudos com gêmeos univitelinos. Ele queria saber o que fazia com que gêmeos que nasciam com características genéticas muito similares, que eram criados pelos mesmos pais, que estudavam na mesma escola, que tinham os mesmos amigos, a mesma educação, a mesma religião, e que mais tarde, quando se separavam, se tornavam pessoas completamente distintas umas das outras. E esse pesquisador encontrou esse casal de gêmeos que havia nascido em uma família onde o pai era um alcoólatra e que batia na esposa, batia na mãe deles, batia neles, e era uma família completamente desestruturada. E esses dois gêmeos cresceram, estudaram e depois se separaram. E quando o pesquisador os encontrou, um deles nunca havia experimentado qualquer tipo de bebida alcoólica. E o outro, assim como o pai, havia se tornado um alcoólatra. Quando esse pesquisador perguntou para esses gêmeos o que os havia influenciado ao longo do caminho quanto ao consumo de bebida alcoólica, o que nunca havia consumido bebida alcoólica disse o seguinte: com o exemplo de pai que eu tive, o que se poderia esperar de mim a não ser nunca colocar um gole de bebida alcoólica na boca? E quando ele fez a mesma pergunta ao outro, que havia se tornado um bêbado, ele respondeu o seguinte também: com o exemplo de pai que eu tive, o que se poderia esperar de mim a não ser me tornar um alcoólatra? Então, o que faz pessoas que tenham nascido no mesmo contexto terem resultados tão diferentes? É a história que eles contam. Então, se você quer mudar os seus resultados,
Você precisa mudar a história que você conta para você. Só que isso não é tão simples. Por quê? Porque a maioria das pessoas, cerca de 95% delas, não tem controle sobre a história que elas contam. Essa história é contada automaticamente. Ou seja, você vê, ouve ou percebe uma coisa e mal nota que conta uma história. Você mal percebe que você pensa a respeito, que você faz uma interpretação. Essa história que você conta é uma coisa muito rápida. E quando você percebe, a emoção já tomou conta, ela já sequestrou o pensamento. Mas entenda, a emoção nunca existe sem que você pense primeiro. Então é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro encontro da Semana da Filosofia do Sucesso. O que Napoleão Hill quer dizer com quem pensa enriquece significa o seguinte, que quem assume o controle sobre sua história, a pessoa que pensa e que por isso domina e controla a maneira como ela interpreta o contexto externo, aquela pessoa que pensa sobre a maneira como vê, ouve e percebe o mundo à sua volta, tende a mudar a maneira como ela pensa. Ou melhor, ela tende a mudar a maneira como ela interpreta as coisas à sua volta e com isso ela tende a controlar a emoção que ela sente, o que consequentemente levará a controlar suas ações de modo que ela produzirá apenas os resultados que ela quer na vida. Mas qual é o grande problema em tudo isso? O grande problema é que a maioria das pessoas, cerca de 95% da população, não tem nenhum tipo de controle sobre a história que elas contam. E você, a propósito, você tem controle sobre as histórias que você conta para si mesmo? A maioria das pessoas nem mesmo sabe que isso funciona assim. Nem mesmo eu, há um tempo atrás, sabia que minha mente funcionava dessa maneira. Mas quando descobri isso, minha vida mudou radicalmente. Eu vou te contar um pouco sobre isso, como isso aconteceu. Aos 23 anos, eu trabalhava como jornalista. Eu até recebia muito bem, eu tinha um certo prestígio, que era uma coisa que eu gostava. Mas eu trabalhava com políticos e eu não gostava muito daquilo. O que eu queria mesmo, desde criança, era ser escritor. Mas algo que eu era incapaz de compreender naquela época me impedia de seguir o meu chamado. Até que um dia, num sábado, na biblioteca de Nova York, eu encontrei um livro muito antigo. Era um estudo de 20 anos sobre a mentalidade das 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Eu vi que possivelmente ali estaria a chave, mas era muita coisa teórica e eu já estava completamente exausto de teorias após ter lido cerca de 700 a 800 livros até aquela época por conta da minha formação filosófica. Você deve imaginar a confusão mental que eu estava. Definitivamente eu não aguentava mais teorias. Eu só precisava de alguém que me dissesse exatamente o que fazer. Eu queria um passo a passo, algum método mais prático e rápido para me guiar no meu dia a dia. Mas eu não encontrei esse passo a passo em lugar algum. Foi quando eu decidi investir tudo que eu tinha para criar o meu próprio método. Cheguei a pagar verdadeiras fortunas. Lembro que em um único curso investi cerca de $4.000 para encontrar as respostas que eu procurava. E tudo sempre com um objetivo, encontrar um método lógico e real. Sem fantasias, sem pensamento positivo, sem lei da atração ou essas fórmulas superficiais que a gente sabe que não funcionam. Foi quando eu mesmo comecei a estruturar um método prático. E a partir dele, eu passei a reestruturar a minha vida do zero. Naquele momento, eu passei a entender exatamente qual era o meu lugar no mundo, eu sabia exatamente o que eu deveria fazer, como deveria fazer e quando deveria fazer. Eu passei a entender de forma clara, como um cristal,
como a minha mente funcionava. Quando ela me sabotava, mas mais importante, eu sabia o passo a passo para identificar e sair desse ciclo mesmo contra a força da minha resistência inconsciente. 4 meses depois, eu lancei O Óbvio que Ignoramos, que se tornou o meu primeiro best-seller, publicado em 3 continentes. E tudo começou a mudar. E a partir de então, eu passei a desejar intensamente que todas as pessoas do mundo tivessem a mesma sensação que eu tive. Porque se eu, com esse método, consegui superar os bloqueios da minha própria mente, eu sabia que qualquer pessoa comum que usasse essa mesma sequência de ações e pensamentos também poderia conseguir qualquer coisa que ela fosse capaz de imaginar. Você que está aqui comigo agora já sabe que tudo aquilo que você vê, ouve ou percebe passa por uma interpretação pessoal só tua. E é essa interpretação que cria todos os resultados que você tem na vida. Mas então, se a história que contamos através do pensamento produz a emoção, que acaba produzindo os resultados, o que define o tipo de história que nós contamos? É óbvio que você não para quando sente o contexto, quando você sente uma ação externa agindo sobre você, você não vai parar e contar uma história no velho estilo de Era uma Vez. Não, isso acontece automaticamente. A história que você conta é um processo instantâneo, ela acontece num piscar de olhos. E isso porque ela é a reação automática da mentalidade que você possui. Nós vamos aprofundar isso em detalhes no próximo bloco. Fique comigo. Reflita comigo sobre o seguinte: pense sobre a sua vida financeira ou a vida financeira dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos, dos seus vizinhos. Pense em 10 ou 20 pessoas mais próximas de você. Pense sobre a vida financeira dessas pessoas 5 anos atrás e compare com a vida financeira delas hoje. Você pode ampliar essa comparação, lembrando de como elas estavam há 10 anos atrás e como elas estão hoje. Pense sobre você, dependendo da sua idade, se você tiver mais que 30 ou 35 anos, como você estava 5 anos atrás e como você está hoje. Pense sobre seus vizinhos, seus tios, seus amigos e me responda. Você conhece muitas pessoas que em 5 ou 10 anos mudaram radicalmente a sua vida? Por exemplo, elas dirigiam um automóvel Gol e hoje estão dirigindo uma BMW, um Porsche, ou que moravam em um apartamento de 2 ou 3 quartos e hoje moram numa mansão no bairro mais chique da cidade. Pense se em 10 anos alguém dentro desse grupo de pessoas conseguiu mudar radicalmente a sua vida. Lógico que todo mundo faz pequenos avanços. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Se o tamanho da sua roupa é o tamanho médio e se você emagrecer 2 quilos, você ainda conseguirá usar suas roupas? É claro que sim. E se você engordar 2 quilos, ainda vai conseguir usar essas roupas? É claro. Por quê? Porque existe uma pequena flexibilidade para menos ou para mais. A mesma coisa acontece com a nossa mentalidade, com a maneira como nós interpretamos o mundo à nossa volta. Nós podemos, sem mudar a nossa mentalidade, mudar um pouquinho para menos, isto é, nos tornarmos um pouquinho mais pobres, um pouquinho pior financeiramente, assim como podemos melhorar um pouquinho a nossa situação. Ou seja,
existe um pouco de espaço para flexibilidade. Mas se você quiser dar um salto quântico em 5 anos, você precisa mudar radicalmente algumas coisinhas em sua vida. São coisas simples, pequenas, que qualquer pessoa pode mudar, mas que 95% das pessoas, por desconhecer o verdadeiro problema, ignoram. E vivem frustradas por nunca conseguirem aquilo que planejaram um dia conquistar na vida. Eu quero que você analise comigo essa imagem que eu chamo de a árvore da vida. E ela resume basicamente tudo o que vimos até aqui. Na parte inferior, nós temos as raízes. É ali que estão os moldes culturais. Os moldes culturais, eles são as crenças, as experiências, os condicionamentos e os padrões mentais que nós desenvolvemos ao longo dos anos, principalmente enquanto formamos a nossa personalidade. Veja, todos nós nascemos, crescemos e vivemos por um longo tempo num contexto familiar e cultural. E esse contexto familiar e cultural moldou a nossa maneira de pensar sobre o mundo, sobre nós e sobre os outros. Os moldes culturais definiram as nossas crenças sobre dinheiro, sobre nossa capacidade intelectual, sobre nossa aparência física, sobre se somos bons o suficiente ou não, se somos capazes de acumular riqueza ou não, se somos dignos de ser amados ou não. E esses moldes culturais, eles criam os modos de percepção, ou seja, a maneira como pensamos, que é definida pelos moldes culturais, determina a maneira como nós percebemos as coisas. Os modos de percepção, eles criam os sistemas de comportamentos, que é a maneira como iremos reagir diante de cada situação. E como você já percebeu, são os sistemas de comportamento que criam os nossos resultados. É a maneira como você se comporta, as escolhas, as decisões, os hábitos e atitudes que você tem, que são os sistemas de comportamento que definem os resultados que você alcança ao longo da vida. Então, os moldes culturais são, na verdade, a nossa mentalidade, que forma a maneira como nós interpretamos, a maneira como nós percebemos o contexto à nossa volta. A maneira como nós percebemos o contexto à nossa volta cria a nossa ação. E essa ação é o que, em última análise, cria os resultados que nós temos na vida. Eu vou dar um exemplo prático como isso funciona. Suponha que um amigo seu lhe convide para uma excelente oportunidade de negócios. Mas para isso, você terá que investir certo capital e deixar o seu emprego. Você até reconhece a oportunidade, mas se o seu molde cultural é de que você não é bom o suficiente e de que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, o seu modo de percepção em relação a essa oportunidade será algo como: eu não tenho todo o dinheiro necessário para investir e acho que é melhor não arriscar. E é esse modo de percepção que vai definir o seu sistema de comportamento, que é não se empenhar, que é não correr atrás. E esse sistema de comportamento vai determinar o seu resultado, deixar a oportunidade passar e continuar no seu emprego. Perceba que se você ignorar os moldes culturais, você pode ao longo da vida inteira insistir em mudar os seus sistemas de comportamento ou mesmo seus modos de percepção sem conseguir resultado algum. E é isso que geralmente acontece. E pior, sem compreender isso e sem conseguir resultados diante dos nossos esforços, muitas vezes nós próprios nos tornamos os nossos piores inimigos.
Os nossos pensamentos passam a agir como verdadeiros torturadores. Eles nos atacam, nos criticam, nos avaliam, nos julgam, nos condenam e nos punem sem parar, sugando toda a energia da nossa vida. E isso é a causa de muita angústia e infelicidade. Por isso, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você que realmente quer mudar os resultados que está obtendo e criar uma vida nova, uma vida mais próspera, mais feliz, mais rica. É de pouco valor você dar atenção a pessoas que vivem lhe dizendo coisas como: para você ter sucesso, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa saber gerenciar o seu tempo. Por quê? Porque isso tudo são dicas, isso tudo são coisas superficiais. E quando se trata de mudanças consistentes e profundas, dicas raramente funcionam. Porque se simplesmente conhecer, se simplesmente saber fosse o suficiente para mudar a nossa realidade, pouquíssimas pessoas seriam pessoas frustradas financeira ou profissionalmente, ou até mesmo nos relacionamentos. Pense, por exemplo, uma pessoa frustrada com seu peso. Será que o problema dela é realmente não saber o que fazer para perder peso? A essa altura, qualquer pessoa sabe o que é preciso fazer para perder peso. Ela sabe que precisa associar uma dieta com exercícios físicos. Pronto. E por que é tão difícil fazer uma dieta ou seguir uma dieta? Por que é tão difícil você seguir um cronograma de exercícios? Dizer que essa pessoa precisa ter foco, disciplina ou não sei o que, vai resolver o problema dela? Mas mesmo assim, as pessoas amam dicas de como fazer. Como ter sucesso em uma semana, como emagrecer 30 quilos em 21 dias, como libertar seus bloqueios mentais e realizar todos os sonhos com pensamentos positivos, ou 21 estratégias para ser feliz em 1 hora. E isso tudo tem uma razão. A maioria das pessoas são superficiais, e pessoas superficiais não gostam de falar sobre coisas profundas, sobre coisas difíceis, de coisas como eu e você estamos falando aqui. Elas adoram essas coisas rápidas, essas ilusões, mas você não vai encontrar isso aqui. Isso não é o que eu faço, essa não é a natureza do meu trabalho. Aqui nós não vamos falar sobre como fazer. Porque o como fazer geralmente não funciona. Se o como fazer funcionasse, nenhum de nós estaria com problemas. Todos estaríamos ricos, em boa forma, felizes, bonitos e saudáveis. Porque todos nós temos inteligência suficiente para encontrar os como fazer. Se como fazer funcionasse, nós não seríamos os adultos mais obesos, deprimidos e viciados da história da humanidade. Se como fazer funcionasse, nós não estaríamos sofrendo do jeito que estamos, com sentir-se sós, perdidos e desconectados. E mais importante, se dicas de como ser feliz funcionassem, todos nós, incluindo a mim, não teríamos problemas o tempo todo com o sentimento de não sermos bons o suficientes. Porque nós simplesmente seguiríamos as dicas e técnicas e tudo estaria resolvido. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando: agora que eu sei como crio minha realidade e que faço isso de forma automática através das histórias que eu conto a mim mesmo, e agora que eu sei o porquê as técnicas superficiais não funcionam, o que eu preciso fazer para mudar a minha realidade? Como eu mudo minhas atitudes e comportamentos que sabotam as minhas oportunidades? Como eu elimino minhas crenças e bloqueios mentais que me impedem de realizar e viver a vida que eu sempre sonhei? O que funciona? Como eu faço para aplicar esse método imediatamente na minha vida? Nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse conteúdo para quebrar
todos os seus moldes culturais e programar sua mente criando os modos de percepção que vão criar os sistemas de comportamento que produzirão os resultados que você quer na sua vida. Só que isso nós vamos deixar para a próxima aula, que eu vou estar liberando em alguns dias, já que esse vídeo já está ficando um pouco longo demais. Mas pode ficar tranquilo que eu vou lhe avisar por e-mail a hora que este vídeo vai estar disponível, ok? Agora, antes de me despedir, eu gostaria de lhe fazer um pequeno pedido. Logo aqui embaixo tem uma área de comentários. Se você chegou até aqui, eu imagino que esse conteúdo chamou sua atenção. E eu gostaria que você contasse para mim o que você mais gostou. Se você lembrou de alguma experiência passada, se viveu alguma coisa da qual nós falamos aqui, conte para mim. Você também pode me fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Esse é o nosso espaço, o espaço onde eu e você podemos conversar diretamente. Eu prometo que darei o máximo para ler pessoalmente todos os comentários e também responder o máximo de comentários possíveis. E não esqueça de compartilhar essa página com as pessoas que você mais ama. O fato delas saberem o que está acontecendo aqui em nossa semana de estudos pode mudar muita coisa na vida delas. Você também pode acompanhar os conteúdos que eu compartilho nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no meu canal de YouTube, ok? Um grande abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.